a tua tela cheia aí já, tá? Perfeito. Então, perfeito. Então, boa tarde, né? Muito obrigada aí pelo convite, por vocês pararem durante o almoço, né? Para me ouvir aí um pouco. Eu sei da nossa correria, né? Para ouvir qualquer coisa, principalmente durante a semana. Eu fico muito grata pela Kelly ter me convidado. A gente custou alinhar aí um pouco as datas, mas deu certo. Eu vou falar um pouco para vocês de um tema que a gente tem trabalhado muito na nossa prática, né? Eu sou servidora pública aqui em Minas Gerais e comecei a trabalhar muito em parceria em uma outra maternidade e hoje. Perdemos seu áudio, Si. Tá me ouvindo agora? Agora foi, pode ir. Você está falando que você começou a trabalhar numa maternidade. Sim, ok. Então, eu tenho uma grande experiência de uma maternidade, que é a maior maternidade do SUS, aqui em Minas Gerais, e que a gente começou com a utilização das órteses em larga escala, e hoje eu estou num hospital público do estado de Minas Gerais, em que eu sou servidora, e aqui também a gente aplica bastante as órteses. Então, eu vou falar um pouco dos desafios, que eu já sei bem o que Kelly espera aí um pouco, né, do que eu fale, e eu acredito que vocês também possam trazer, né, as dúvidas, as ideias que vocês têm sobre isso também, e vou trazer um pouco do que a gente tem tentado aplicar com o uso das órteses de fato na prática, né? Então, vamos lá, tá tudo certo? Podemos seguir, tá tudo bem. Vamos lá. Então, para a gente começar, eu vou falar um pouco já da resolução. Isso, a gente precisa conhecer as nossas práticas e saber que a gente está legitimado por elas, né? Então, a gente já tem uma resolução lá, a 402 de 2011, que disciplina a nossa especialidade dentro da terapia intensiva, e nela fala da nossa competência para prescrever, confeccionar e gerenciar as órteses, próteses e até mesmo a tecnologia assistiva. E quanto ao nosso exercício, né, principalmente condicionado ao conhecimento e domínio da nossa área base de fisioterapia, as próteses, órteses e tecnologia assistiva específicos na terapia intensiva também. Então, para já começar dizendo que estamos legitimados, né, para a utilização e organização articular e funcional dos nossos pacientes com relação ao uso de órteses. E aí, a gente sabe que sobrevivência não é uma medida adequada de sucesso, né? Principalmente para bebês que permanecem em alto risco de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, assim como as morbidades comportamentais. Então, a gente sabe que eu não fico esperando que ele sobreviva, eu fico esperando que essa criança tenha uma qualidade de vida, mesmo partindo daquele alto risco. E o desenvolvimento neuropsicomotor, ele é o principal indicador de sucesso na assistência ao recém-nascido. E é um grande desafio para nós, principalmente que trabalhamos em hospitais de alto risco, né? Eu sei que vocês aí trabalham com alto risco no sentido de complexidade também. E muitas vezes nosso primeiro olhar é para a urgência, ele é para condição de saúde mais emergente. E que depois a gente vai construindo um olhar sobre o desenvolvimento dessa criança que tem um período prolongado de internação, né? E eu vou trazer um pouco um aspecto que talvez distancia muito de nós, principalmente quem formou há alguns anos, né? Eu tenho 20 anos de formada, e a CIF, né, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, ela não era tão próxima assim na minha formação, de fato. Eu vim me aproximar muito mais dela na docência e depois há alguns anos, e a gente tem construído algumas coisas na CIF. Eu tive a felicidade de conseguir colocar no nosso livro lá de fisioterapia neonatal os principais componentes da CIF nos casos clínicos, e isso ajuda demais o fisioterapeuta a entender que a CIF não é só uma codificação,
que ela é uma nuvem de ideias da condição de saúde do nosso paciente. Então, a gente consegue enxergar para mais ou para além aquilo que o nosso paciente precisa. E a gente vai chegar lá na CIF, eu vou começar falando um pouco das outras. Só para falar do neurodesenvolvimento típico, né? O ambiente uterino lá para o recém-nascido é extremamente importante. Os estímulos que vêm após, e aí a gente que convive nas terapias intensivas, a gente sabe da privação dos estímulos para que alcance um desenvolvimento neuropsicomotor aí adequado, né? Passando por todas as fases corretamente, claro, lá no ambiente uterino, germinal, embrionário e fetal, e depois ele caminhando aí nas suas etapas de desenvolvimento e crescimento. Eu gosto sempre de lembrar essa imagem da clareza que a gente precisa ter de um feto com 5 meses, né? Aqui 2 meses, 5 meses, e um recém-nascido. Né? O estabelecimento de todas as vias, ele é muito pautado no útero e depois pautado no ambiente extrauterino. Essa imagem é bem clássica do desenvolvimento cerebral, que está acompanhando muitas vezes quando a gente ainda tem um recém-nascido que está em uma condição de saúde, né? A gente vai pensar que a partir de 26 semanas a gente tem esse cérebro, que com 30 semanas e 38 semanas é muito diferente, e extraútero mais ainda. Então, as características maturacionais do recém-nascido, principalmente do pré-termo, elas são extremamente influenciadas pelo ambiente, né? A gente vê nessa imagem um recém-nascido bem posicionado, numa UTI, mesmo com o seu acesso, né? Acesso venoso, posicionamentos dos sondas e catéteres e monitorização. E aqui a gente vê uma imagem que muitas vezes, devido à complexidade, acaba levando o nosso recém-nascido a uma maior monitorização, a um posicionamento inadequado, e que isso pode trazer aí algumas disfunções, vamos dizer assim. Então, como que ocorre, né, o desenvolvimento das posturas corporais e das habilidades manuais? Isso é interessante da gente lembrar, porque como a gente fica, como eu falei, um foco muito grande nas disfunções mais emergentes, as adaptações de postura, muitas vezes a gente precisa ter umas anotações, algumas coisas que a gente recorra a ela para ajustar no nosso paciente. É isso que a gente vai entender aqui. Só voltando na questão do recém-nascido, a gente sabe que a flexão lá do útero é extremamente importante para as últimas conexões do último trimestre, e a postura flexora que ele adota, cabeça e membros na linha média, é fundamental para o que vai acontecer depois. Então, quando a gente recebe um recém-nascido, seja prematuro ou pós, né, veio para um pós-operatório, mas ele tem um contexto neonatal, a gente já sabe que algumas aquisições elas podem ter ficado perdidas ali. Então, claro que o posicionamento adequado promove um controle neuromotor normal e um alinhamento de estrutura, que vai ser necessário para o desenvolvimento motor e para as habilidades de exploração. Então, mais uma vez, entendendo esse circuito do ambiente uterino, todo o desenvolvimento da capacidade de se mover mais refinada, reagir aos diversos estímulos, ela está lá na vida intrauterina, né? E aí a gente tem o desenvolvimento do tônus, que é muito importante para as órteses, que é já estabelecido lá na vida fetal. E o amadurecimento dos sistemas, desde o sistema tátil, que é o primeiro a se amadurecer, o vestibular, olfativo, auditivo e visual. As consequências de um parto prematuro, a gente tem bastante clareza já sobre o que é, né, isso, essa interrupção do desenvolvimento, interrupção daquele tônus flexor, as perdas sensoriais que ele teria no último trimestre da gestação, e interrupção do desenvolvimento cerebral. E com isso vem o nosso ambiente de terapia intensiva, né, seja lá para o prematuro, ou seja para um pós-operatório, ou seja para um paciente que vem depois para a gente, com o aumento de estimulação das mais diversas ordens, né, desde estimulações táteis, visuais, muitas vezes nocivas, fazendo com que haja uma redução das experiências vestibulares, das experiências sensoriais daquela criança. E aí a gente precisa entender a importância do estímulo tátil adequado. A sensibilidade tátil é um
fisioterapeuta tem que ter em mente que ela é o número 1. Ela é o primeiro sistema sensorial a se desenvolver e amadurecer. Apresenta sensibilidade em todo o corpo e pode diferenciar um toque leve de toque profundo. A gente sabe que o recém-nascido e a criança pode ter essa diferença. Os reflexos cutâneos mais pronunciados, né? Muitas vezes eles fazem movimentos de segmento do corpo, quando estão ali deitados no berço ou na incubadora. A exposição aos estímulos cutâneos, elas vão favorecer algum grau de aprendizado, então vão interferir na forma de reação nos próximos contatos. A gente brinca que a criança privada demais, de contato demais, de tato, auditivo, ela começa a ter reação de negligência daquele tipo de toque. E isso é algo que a gente percebe em muitas pessoas, inclusive aí para a vida adulta, que são as intolerâncias a toque, né? As intolerâncias, não me encosta, não gosto que me toque, não necessariamente são relacionadas a isso, mas muitas são da forma de toque. Só para a gente ter isso como aprendizado, bebês de 30 a 35 semanas, eles já podem aprender a associar estímulos e antecipar eventos. Então, isso acontece de forma muito antecipada no contexto aí neonatal. A gente já tem clareza que as carícias podem ser estressantes, né? Então, aquela ficar passando a mão, a gente sabe que isso estressa principalmente o recém-nascido. Os de 26 a 30 semanas e os de 32 semanas já começam a aprender um pouco sobre aquilo, mas ainda é muito ineficiente. E a literatura já vem trazendo alguns dados para a gente da frequência de malformações congênitas que existem, que talvez a gente encontre com mais frequência nas UTIs. 2,88% de recém-nascidos apresentam algum tipo de anomalia do aparelho locomotor e de extremidades. Aqui o nosso foco é falar das órteses, então eu vou focar muito mais nas extremidades aí. Então, pé torto congênito, as polidactilias, pé calcâneo valgo, antepé adulto e cavalgamento em V do dedo. Mas o principal que a gente identifica é o pé torto congênito, talvez ele seja uma das principais identificações. Com relação à órtese, não tem como a gente não voltar nessa imagem que talvez muitos de nós viu lá na graduação, né, ou numa especialização, que é o desenvolvimento da mão, né? Os movimentos da mão, ele tem uma grande representação no córtex, aqui é a imagem, né, a representação do polegar, a gente vê que ela é bem maior do que dos outros dedos. Então, esse polegar aqui, ele tem uma função muito grande e que boa parte dos ambientes restritos, como a UTI, ele fica meio negligenciado, ou essa mão e a movimentação fica um pouco negligenciada. Então, a mão, ela tem vários receptores localizados na pele e nos músculos, né, com uso ativo, e durante a rotina aumenta a área de representação somestésica e reorganização do córtex. Então, a mão, 80% dos corpúsculos de táteis, da sensação da mão, está aqui na polpa digital. Ou seja, é algo muito expressivo e que a gente precisa lembrar dessa polpa digital, e não só que a mão ficar em flexão, ou a mão um pouco movimentada, ou a mão espalmada, né? Que a gente não ativa muitas vezes esses receptores. Então, ao realizar uma atividade, por exemplo, de alcance, as sensações recebidas pelas mãos fornecem informações proprioceptivas ao alcançar o objeto com diferentes distâncias, e assim surgem as primeiras noções de espaço e distância. Então, assim que vai sendo construída aí a identificação da mão. A imagem percebida e retida de um movimento é uma imagem dinâmica que expressa força, direção e amplitude dos deslocamentos. O que eu quero dizer com isso? Que todo aprendizado que a gente tem, ele pode ser desenvolvido também. Então, eu posso desenvolver com uma criança, quando eu faço uma intervenção, por exemplo, com uma pequena órtese, com uma questão simples de posicionamento, eu consigo gerar um aprendizado, e com isso, talvez os nossos colegas que vão pegar aí o desenvolvimento motor, né, fora do ambiente de terapia intensiva, vão continuar construindo. Todas as sensações, então, percebidas de um movimento vão resultar em uma imagem sensorial.
Por isso que muitas vezes a gente não pode negligenciar uma disfunção, uma malformação, porque aquele movimento ele precisa ser antecipado ou corrigido, né, vamos dizer assim, com alguma antecedência ali por nós. Vamos lembrar algumas funções, então, das mãos, né? O uso funcional das mãos é para brincar, para o autocuidado e, posteriormente, ali para a escola. Então, carregar, soltar, usar bilateralmente as mãos, o manejo de ferramentas, né, ou qualquer tipo de objeto, manejo de bolas, né, que tem uma outra complexidade, a exploração de alguns objetos, né, e os deslocamentos de objetos dentro da mão, a translação do dedo com a palma, do dedo, da palma com o dedo, deslocamento, rotação simples, rotação complexa, com ou sem estabilidade, ou seja, a mão é extremamente complexa. E, basicamente, o uso funcional da mão na parte de estabilidade, né? A gente tem muito mais o lado ulnar, que faz a parte de força e estabilização. Talvez para vocês entenderem, quando a gente faz qualquer técnica manual no nosso paciente, a gente tende a usar a região mais aqui hipotenar, que é onde a gente gera força, né? Nós, da terapia intensiva, aí, quando fazemos qualquer técnica respiratória, por exemplo, a fluxo, a gente tende a usar a nossa parte hipotenar, que é a parte aqui da região ulnar da nossa mão, que vai ter força e estabilidade. E para movimento, normalmente a gente usa o lado radial, que é o lado que é onde eu tenho precisão, que é onde eu tenho a pinça, né? É o lado da delicadeza. Então, essas pequenas lembranças aí que a gente vai fazendo do nosso uso funcional da mão, é importante para a gente projetar no nosso paciente também. Então, eficiência da função da mão, a gente tem estabilidade, movimento, amplitude, precisão, força e coordenação. Olha que tanto de coisa. Né? São 58 músculos e 25 graus de liberdade, que aí a gente vai ter em todos os ângulos, né, de utilização da mão. Então, a mão é usada nas tarefas do cotidiano, é um sistema complexo. A gente, para membros superiores, a gente tem né, a parceria, muitas vezes, dos nossos colegas terapeutas ocupacionais que fazem essa parte da utilização da função da mão, principalmente execução, informação e comunicação. Então, que futuro a gente quer, né, para os nossos pequenos pacientes, quando a gente não avalia muito as condições dos membros deles lá na terapia intensiva? A biomecânica da apreensão, né, qual é a função de fato, de querer ter uma boa apreensão, não querer que o meu paciente tenha uma postura extremamente em flexão, é porque eu preciso que essa apreensão tenha uma boa postura, um bom movimento e que ela, de fato, consiga atingir a sua função lá no futuro. Então, essa pequena mãozinha, ela precisa ser observada, né? Esses membros aqui superiores, eles precisam ser observados. Mesmo aí dentro da nossa complexidade, a gente entendendo o uso dos dispositivos que a gente, né, tem como utilização, aquilo que a gente consegue otimizar para os nossos pacientes para melhorar o cuidado, a gente vai tentando administrar para que a gente observe as reações daquele pequeno ser humano, daquela criança, né? Principalmente aí nessa primeira etapa da vida, é onde a gente tem os maiores desafios. Então, essa observação, ela faz parte aí do nosso escopo enquanto fisioterapeutas, né? De entender muitas vezes como está se comportando. Eu gosto de falar com a equipe assim, vocês têm ideia, quando eu falo assim, todo mundo sabe avaliar tônus, aí todo mundo fala, sim, todo mundo sabe, todo fisioterapeuta sabe. E muitas vezes não, porque às vezes as pessoas olham e ficam querendo que o tônus esteja ali estabelecido, muitas vezes sem fazer nenhuma flexão de punho, de ombro, de cotovelo no nosso paciente. Como que você vai, de fato, dizer que o tônus está aumentado ou que ele realmente ainda está flutuante, se você não, né, faz um bom exame físico do seu paciente? Então, essa foto é muito para mostrar a importância desse pequeno cuidado, que ele é rápido de ser feito. Isso aqui a gente não gasta, né, menos de minuto para poder fazer essa pequena avaliação. Aqui é um exemplo de uma órtese que
Quando eu comecei a falar um pouquinho de órtese, a gente fez um curso junto com o Rafael, que é um amigo que é terapeuta ocupacional, professor aqui da UFMG, e a gente construiu alguns conceitos, porque até então a gente não tem nada, muito pobre sobre isso, a gente tem feito algumas construções ainda nesse sentido. E desse curso saiu alguns modelos, vamos dizer assim, escritos para facilitar um pouco a nossa vida. Esse aqui é um tipo de órtese, né? É uma órtese que, além do posicionamento da mão, a gente tem o posicionamento do punho. Então, é uma órtese confeccionada em EVA e velcros, né? Aqui é uma órtese simples, colada com cola quente e passada com velcros para proteger. O velcro passa, inclusive, por cima do EVA, para que não tenha nenhuma lesão. E aqui tem explicadinho falando, né? Cortar, tentar abaular a região para encaixar melhor o polegar. O comprimento da tira tem que ser suficiente para circundar aqui o antebraço da criança. Vai dar prega para palmar a mais ou menos 2/3 do antebraço. Então, a gente faz aqui um desenho de como é uma órtese, vamos dizer assim, dentro do ideal. Aqui a gente mostrando um outro modelo de uma órtese simples. Aqui não tem cola, não tem nada. A gente pegou um EVA e fez um posicionamento. Vocês estão vendo um polegarzinho aduzido aqui. A gente fez um posicionamento. Muitas vezes as pessoas colocam gases, né? Colocam alguma coisa para proteger aqui a mãozinha da flexão excessiva. Aqui a gente fez um teste pegando a região aqui hipotenar e tenar da mão para tentar ver a reação da criança em relação a esse posicionamento. Aqui foi uma órtese simples, ó, só circundando o bracinho e presa no final aqui com uma fita crepe, um micropore, para que a gente observe a movimentação. Ah, Simone, mas e aí a CCIH, né? A Kelly certamente me perguntará sobre isso. A CCIH, né, o controle de infecções, a gente, aqui no hospital, pelo menos nas duas instituições que eu trabalhei, a gente passou pelo controle de infecção. As folhas vêm todas, como vem da papelaria no plástico, elas são guardadas, as folhas de EVA. Elas são guardadas em uma caixa e quando a gente retira uma, mesmo que eu vá usar um pouco, ela depois vai ser descartada. Então, como é um produto barato e é externo, como seria um lençol, como seria uma meinha, ele foi considerado como uma questão externa e não afetando aí a questão do controle de infecção. Então, e ela é uso único, né, para aquela criança. Então, por exemplo, esse aqui é um tipo de órtese que muitas vezes eu preciso trocar, porque às vezes tem desgaste, pode rasgar, pode ter sujidade. Eu tiro, jogo fora e faço outra. Então, na nossa rotina, é assim que funciona. Eu imagino que para cada serviço isso precisa ser discutido, precisa ser, né, conversado para ver se aplica de fato aí a rotina específica do serviço. Aqui é uma outra mãozinha, olha que interessante. A gente tem aqui uma flexão bem já estabelecida. Essa foi uma criança que veio para uma cirurgia, veio de outro hospital transferido para uma cirurgia, era acho que uma cirurgia cardíaca, veio transferido, não era nada de desenvolvimento motor, mas veio com esse quadro já estabelecido da mãozinha, dedo em flexão excessiva e punho, né? Vocês veem que a mão aqui totalmente engarra, e aqui a gente confeccionou uma pequena órtese, essa daqui foi uma órtese mais estruturada, então a gente tem EVAs de tamanhos diferentes, a gente vai lá e mede a mão da criança numa folha em papel mesmo, com lápis, e depois desenha na órtese. Depois a gente sempre faz maior e depois vai ajustando e cortando aqui a órtese. Então, essa aqui é mais um exemplo. Vamos caminhando aqui, eu vou dar alguns exemplos aqui para membros inferiores, né? O membro inferior, a gente sabe que muitos de nós usamos, eu aqui uso muito órtese para membro inferior. A gente sabe que o membro inferior é um membro de sustentação do peso corporal, então eu preciso organizar muito bem a utilização de órteses, né? Para a locomoção, a capacidade de ir de um lugar para o outro, manter-se em equilíbrio. Então, a gente precisa organizar bem aí, né? Como nesse bebê aí, para que a gente tenha... Os membros são conectados ao tronco
pelo símbolo do membro inferior, que são os ossos do quadril e do sacro. Então, as órteses, elas precisam ter função, né? Então, a gente mostra a disfunção, mas eu preciso chegar aonde é a principal função. É dar suporte à articulação ou músculo fraco ou ineficaz, prevenir ou corrigir as deformidades articulares que a gente encontrar, facilitar a higiene do segmento. A gente sabe muitas vezes que, principalmente a mãozinha, né, mão em flexão, a gente fica com um odor aqui, fica com sujidade na mão, então a gente precisa pensar nisso antecipadamente. Melhorar a funcionalidade dos membros. A gente fala muito funcionalidade, mas que funcionalidade é essa, né? É essa de organização do nosso paciente dentro daquilo que é possível no contexto dele, né? E algo que eu escuto muito, assim, que eu gosto de colocar nessa aula é assim, órtese e espasticidade. É verdade isso? Órtese aumenta a espasticidade? É verdade ou é mito? Vamos entender aqui para ver o que vocês acham, né? A gente sabe que a fisiologia e a espasticidade, né, ela é regulada pelo sistema nervoso central. As posições fisiológicas, elas sempre são as de menor estímulo à espasticidade, dado o equilíbrio muscular atingido associado ao relaxamento proporcionado pelo corpo. Então, a postura fisiológica, aquela em que que as nossas articulações ou estão em neutro ou estão mais estáveis, sempre vai ser a melhor. Claro, essas posições, por serem mais neutras em termos de articulações, músculos e tendões, são as de menor chance de indução de algias. Então, a gente também já sabe isso. E alguns fatores são os que potencializam a espasticidade. Algia, né, a dor, o desequilíbrio muscular, excitação e esforço. São coisas que boa parte dos nossos pacientes tem. Então, as órteses em si, ela não estimulam a espasticidade, né? Então, realmente, isso é um mito. A órtese mal indicada, confeccionada ou adaptada, podem trazer complicações ao quadro clínico da criança. Então, se a gente não faz uma órtese bem feita ou faz querendo corrigir demais a articulação, aí a gente pode até favorecer a espasticidade. A orientação à família e à equipe é fundamental para o sucesso da órtese. Então, a gente, né, no contexto da criança, a gente convive com a família, então precisa explicar, precisa orientar, precisa dizer o porquê de estar se usando uma órtese, muitas vezes para corrigir algo, né? Essa via de regra aqui, eu acho que todos nós aqui, fisioterapeutas, temos que guardar esse quadrinho aqui para lembrar, né, que a posição de ortetizar uma criança para membro superior e para membro inferior. O punho, né, a gente tem uma leve extensão do punho, um pequeno desvio na de 5 graus. O polegar entre a pronação e a supinação. E os dedos, a gente tem uma leve angulação de 40, o metacarpo e os interfalangianos e os interfalangianos distais. Ou seja, a gente tem toda uma, né, posição fisiológica da mão que precisa ser uma posição confortável e neutra. Com relação a membros inferiores, eu tenho uma leve antiversão femoral nos recém-nascidos em ângulo de 30 a 40, nos adolescentes de 10 a 15. O joelho, né, dos nossos recém-nascidos até 2 anos, de 12 a 15 graus para varo, 3 a 4 anos, 10 a 15 graus valgo, e 6, 7 anos, 7 a 8 graus valgo. Então, é importante a gente lembrar que o recém-nascido vai ter uma postura mais para fora, né, e depois, para a criança, a tendência vai ser mais para dentro, em valgo. Isso é legal da gente lembrar, né, essas posturas, a postura do sistema como um todo, para que a gente não force nenhuma postura inadequada. Então, cuidados que a gente tem com a órtese: não hiperdistender as articulações, não realizar correção angular com ângulos muito agudos, não promover desvios angulares hipercorretivos. Partes ósseas, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente as partes muito proeminentes. Aqui a gente usa muito espuma de silicone para proteger, principalmente região de malé ou alguma região que esteja em maior contato, né, para o nosso paciente. Só um minutinho.
Deixa eu só, porque senão meu computador vai desconectar. Vocês não são que nem a gente, vários bairros têm energia elétrica. Dá bem, né, Simone? Peraí, só um pouquinho, Kelly. Oi? Kelly? Pelo menos aí vocês têm energia elétrica. Aqui em São Paulo a gente tem vários bairros sem hoje. Tá, então, pois é, minha energia tá acabando aqui do computador. Só um minuto que eu vou conectar aqui. Nossa, escuta. Estou numa sala diferente hoje da minha, gente, então é por isso. Peço desculpas aí. Estou tentando só deixar conectado, porque eu estou com medo de acabar aqui e eu ficar sem falar com vocês. Espera aí. É que ainda não conectou. Tá compartilhando ainda, assim, é só colocar no modo apresentação de novo. Tá. É, realmente não está querendo ir aqui, mas vamos ver aqui. Vou tentar mais uma vez. Só um minuto. Estão vendo aí? Sim, estamos vendo. Tá tudo bem. Então, vamos lá. Então, levar em consideração as adaptações, né, o conforto e a necessidade. A intervenção terapêutica, né, as órteses, elas são usadas para diversas questões e tem que ser consideradas as drogas, as cirurgias associadas. E o plano de tratamento, ele leva em consideração a análise de postura, análise dos fatores músculo-esqueléticos, a função e a aceitação da órtese. Então, a gente entende que precisa ir lá avaliar, né, esse pequeno ser humano aqui e compreender aonde pode ser inserida uma órtese. Eu trouxe esse artigo aqui, que foi da professora Silvana, que foi bem importante para nós, trazendo uma avaliação de órteses para pé torto congênito em 15 recém-nascidos. Aos 60 dias de tratamento, todos os bebês estavam em acompanhamento e fizeram uma pontuação de 0 numa escala de Pirani, usando uma órtese simples de EVA lá na UTI. Né? Então, assim, foi um artigo importante para a gente, mostrando essa aqui é a classificação de Pirani, é uma classificação básica que a gente tem para a órtese, que ela mostra o grau de angulação, né, do pezinho, e avalia 6 sinais clínicos de contratura e 3 sinais do retropé. Então, ela tem, são todas essas avaliações aqui que a gente vai graduando. Quanto maior a pontuação, maior a gravidade daquele pé torto congênito. Uma outra forma de classificação é de Di Meglio, que também avalia o plano sagital do pezinho
Normalmente a gente conta muito com a equipe dos ortopedistas ou das equipes assistenciais mais dentro dessa área para fazer essa avaliação, mas a gente consegue fazer também, definir o ângulo e a pontuação. Aqui é um exemplo, né, de um pezinho membro inferior aqui totalmente varo, né, o pezinho mal posicionado, e aqui o uso de uma órtese simples também de EVA de posicionamento funcional. Aqui a gente brinca um pouco com as cores, pergunta para a família qual a cor que eles querem, e a gente posiciona, faz de forma colorida, para deixar isso um pouco, né? O nosso ambiente é tão hostil, a gente tenta deixar esse ambiente um pouco mais lúdico aqui, através dessas órteses. Isso aqui é uma órtese simples, ó, a gente faz um corte aqui, pegando até próximo do joelho, abaixo do joelho, e depois faz as fitas para segurar principalmente a articulação ou estabilizar a articulação. Aqui é um outro pezinho, numa dorsiflexão, né, mais excessiva e em varo. A gente fez uma órtese simples, sem colagem, sem nada, uma órtese em EVA, e fez todo um posicionamento de estabilização articular e começou a trabalhar e observar esse pezinho com seu desenvolvimento. Aqui alguns exemplos de depois que a gente instala, né, em crianças maiores, aí já para a parte ambulatorial, depois que instala a órtese, que há alguma identificação de disfunção, isso precisa ser trabalhado depois com, né, a fisioterapia ou alguns aspectos sensoriais aí para esses pezinhos também. O método Ponseti, eu acho que vocês talvez já ouviram falar, que é aquele método de gesso, eu vou mostrar a imagem para ficar mais fácil, que é esse método de gessar, né? Desde ali que se identifica um pé torto congênito e começa a utilização de órteses, né, para esse contexto aqui. Aqui a gente tem mostrando, né, como que é a correção desde o início de um pé torto congênito até a colocação da órtese. E depois a gente ainda usa muito, parece que não, mas a gente usa as órteses de ajustáveis, né? Essa daqui, as órteses de barra ajustáveis, isso aqui já lá para o domicílio. A conclusão dos resultados do uso da técnica de Pirani, né, seja maior do que 5, tem uma indicação de fazer uma tenotomia e muitas vezes as órteses são usadas 23 horas por dia lá no domicílio, né, durante um grande período de tempo. A gente vai até mostrar isso. Os profissionais que fazem uso da técnica, né, recomendam que seja iniciado logo após o nascimento, principalmente esse gessamento aí, e seja acompanhado aí pela família e o recém-nascido. Vou trazer um casinho clínico aqui para vocês, lá do nosso livro. Um sexo masculino, 15 dias de vida, encontra-se na enfermaria de um hospital infantil, devido a uma mielo meningocele rota já corrigida. O médico solicitou a avaliação da ortopedia e da fisioterapia para verificar a presença do pé torto congênito. Aí lá no exame físico constatou a deformidade, né, do adulto, do cavo, do pezinho vário e equino, de ambos os pés, com curvatura plana da borda lateral. A prega bem profunda, que não alterava o contorno do arco em dorsiflexão. Observou-se também a alteração que é completamente reversível quando se mobiliza, então isso era uma coisa bem interessante. E após a discussão, optou-se por realizar um tratamento com o método Ponseti. E ao comunicar à família a decisão terapêutica, a mãe fala que tinha uma história de um filho com um pé torto congênito anterior, né? Mas aí foi indicado e foi encaminhado. E aí eu gosto de trazer a nuvem da CIF, né? Que é a condição de saúde, pé torto congênito. Quais as estruturas e funções do corpo que estão alteradas? Os ossos do tornozelo pé, ligamentos e fáscias e mobilidade dos ossos társios ali que foi observado. Qual seria a atividade dessa criança? Porque ela precisa, né, dessas correções para andar, para manipular, né, objetos utilizando o pé. A participação para que ele tenha recreação e lazer, né, lá no futuro. Quais são os fatores ambientais? A rede de assistência desde o ambiente em que ele se encontra, se for um ambiente de UTI ou não, e o suporte da família. E os fatores pessoais, que é o sexo, né? Que normalmente a gente coloca sexo masculino, feminino, enfim.
A CIF é isso, eu vou lá, pego a condição de saúde, construo uma nuvem de ideias e falo, poxa, isso é o que a gente já faz, mas aqui só sintetizando, o que eu vou fazer com isso, né? Então, foi uma indicação do método PONSET, essa criança foi para o domicílio, vai fazer o gessamento e vai fazer todo um acompanhamento. Aí, o que a gente considera, então, para as OTAs? Preciso de equipe interdisciplinar, né, que nos auxilie para todos esses processos, prática baseada em evidência. Hoje a gente tem melhorado as evidências com relação ao uso dessas correções, principalmente na UTI. Necessidade de documentar, filmar, ter relatórios, ou descrições da fisioterapia. Considerar o diagnóstico e o prognóstico, mesmo dentro das complexidades. Avaliar a intervenção, ela tem que ser individual. Avaliar, né, junto com a família, o processo e orientar o tempo inteiro. Eu vou trazer um casinho aqui para vocês de um pequeno aqui, que é filho de uma fisioterapeuta, congênito que descobriu lá no ultrassom. Ele não ficou no ambiente de UTI, mas já se sabia, né, nasceu super bem. E olha lá o pezinho torto congênito, bem significativo à esquerda. Esse aí é o Benjamin, tá? As imagens estão autorizadas aí pela mãe, só para vocês entenderem um pouco do contexto. Aqui a gente tem o reflexo de marcha presente. Sabe subir ou não sabe? Ele faz o pontapé inicial, ó, ele vai com o dedinho. A gente já considerou lá que tinha o reflexo de marcha. Aqui a gente vê nitidamente o pé torto congênito bem significativo, né? 3 dias de vida, 1 dia antes de colocar ao método gessado de Pirani. Então, com o ortopedista, para fazer o ajuste para posicional e colocação do gesso. Aqui ele já com gesso, o gesso é até o quadril mesmo. Adaptou super bem nos primeiros dias, aqui foi acompanhando o crescimento, né? Aqui a primeira retirada do gesso, porque aí faz a adaptação do desenvolvimento e crescimento nos 2 primeiros meses de vida. Aqui tomando um banhozinho de sol, mesmo assim com gesso, né? E foi crescendo e se desenvolvendo. Aqui com 1 semana o pé já estava realmente muito mais alinhado. Ele tinha movimentação articular, então ajudava bastante aqui na avaliação, mostrando aqui a retirada do gesso, né, lavando aqui, retirando o gesso para troca. Aqui só crescendo e desenvolvendo. Mais uma colocação, olha a diferença, já que a gente encontra o pezinho mais alinhado, com uma boa ADM, né, em dorsiflexão. Aqui mostrando o posicionamento e a volta da postura. Olha como ele tinha aqui a parte posterior bem cava, né? Então, a gente via que era um pé torto congênito muito significativo. Precisou fazer a tenotomia, que é o piquezinho no tendão de Aquiles, né? Para realmente melhorar a mobilidade e consertar aquele cavo que estava bem significativo. Aqui a mamãe dando um banho, a retirada do gesso, né? Protegia o gesso com plástico filme, um super cuidado aí da família. Ela é professora junto comigo, professora Amanda, é PhD em fisioterapia na gerontologia, e ela é uma querida e super cuidou do bebê aqui no pós-operatório com a tenotomia. Aqui a colocação, né, ele precisou ficar com essa órtesezinha, que é uma órtese de correção, que ela só pode retirar 2 horas por dia, ou seja, fica o dia inteiro, dorme com ela. E a ideia é que era essa órtese até os 4 anos de idade. Pensem só todo esse tempo. Então, ficava todo dia de órtese, só tirava para tomar um banhozinho, 24 horas até o 1º ano. Com 4 meses, 4 meses ele já descobrindo o pezinho aqui. O vídeo acho que não está rodando, né, para vocês. Aqui a órtese nunca atrapalhou ele no brincar, no seu desenvolvimento. 5 meses também se desenvolvendo do ponto de vista de motor típico, né, para uma boa correção. Aqui ele brincando com o pezinho.
A primeira vez que ficou em pé, aos 6 meses, já com o suporte, né, corporal. Aqui, 8 meses, puxando para brincar no berço e só com uma mão. 9 meses já andando com a babá. Aqui, retornou com 1 ano, né, após 12 horas de órtese diária, até os 4 anos de idade. Então, aqui aos 11 meses, né, um vídeo para análise Aí, da mãe, marcha, começou sozinha, olha aqui. Aí, mãe, olha aí. Foi embora, agora você vai lá no quarto para poder buscar o brinquedo? Vai lá correndo. Bem mineiro, hein, gente? Corre, tá correndo. Isso. Uma falinha bem mineira aí para vocês. Aqui já, né, explorando o ambiente, ele super bonitinho. E aqui andou sozinho com 1 ano e 1 mês, então desenvolvimento típico, e aqui sem a órtese aos 4 anos de idade. A gente vê que a importância do entendimento da órtese, né, com antecipatório que a gente pode proporcionar para essas crianças, né? Aqui um caso extra, mas para a gente entender o caminhar que é tão longo. Ele fez 4 aninhos agora, fez em outubro, e o bolo foi a comemoração da retirada da órtese, né? Olha só. Então, aqui é um convite a vocês, a gente falou da CIF aí, né, de conhecerem um pouquinho melhor o nosso livro lá de fisioterapia neonatal, escrito por mim, Marcos Giovanni Silvana. Todos os casos clínicos nossos têm a nuvem de ideias da CIF, trazendo a condição de saúde, né? Então, a importância aí que a gente tem com essa contribuição aí para todos os fisioterapeutas. Então, era isso um pouco do que eu queria falar. Queria agradecer a vocês pela atenção, a paciência aí na hora do almoço. Muito obrigada. Obrigada, Simone. A gente ficou muito feliz aí de ter você. Eu queria te agradecer por ter aceitado esse desafio aí e te parabenizar pelo livro também, né? Que a gente sabe o quanto é difícil produzir literatura boa, né? Para a gente poder ter como uma referência, né? Eu não sei se alguém tem alguma dúvida. Se ninguém tiver, eu posso começar? Simone, só para a gente, eu acho que nem todo mundo aqui está feito com a Classificação Internacional de Funcionalidade, né, com a CIF, acho que é um instrumento que a gente tem que se habituar a usar. Sim. E talvez a gente, por ter a cabeça muito ligada no paciente internado, tenha menos esse conceito da CIF, né, internalizado na gente, mas é uma coisa muito importante. É lógico que a gente não vai usar isso todos os dias se a gente avalia um paciente, ou aplicar isso no paciente todos os dias, mas tem 2 momentos cruciais para a utilização da CIF. Um seria na admissão e o outro na alta hospitalar, né? E acho que são 2 momentos onde é bem factível, né? Uma coisa também interessante que você falou foi sobre os métodos para correção. Acho que a Simone trouxe aqui para a gente um caso extremo, que é o pé torto congênito, né? A gente propôs falar para vocês sobre as órteses. Comparar o método Gestalt com o pé torto congênito é quase comparar a ventilação não invasiva com a cateca de alto fluxo. Não são comparáveis, são coisas diferentes, né? Mas é só para mostrar que o posicionamento tem um poder muito forte na funcionalidade da articulação. E aí, você consegue dar para a gente mais detalhes aí sobre a confecção especificamente da tala? Tipo, qual é a gramatura do EVA? Se você usa cola ou velcro? Então, a gente, olha, uma coisa bem simples assim, viu, gente? Eu aprendi com a professora Silvana, lá do Rio Grande do Norte. E o que parecia talvez mais alta complexidade, na verdade, é uma coisa simples. É uma órtese, a gente usa o EVA, desde EVA de 5 milímetros, que é aquele mais fininho, aquele de vocês veem aí para festa, para recortar na papelaria, até os mais grossinhos, que a gente tem de 8 milímetros, 10 milímetros. Então, para algumas deformidades mais estabelecidas, onde eu já tenho uma rigidez maior, a gente usa uma gramatura maior. Então, a gente tem uma caixa plástica simples, com folhas de EVA, tesoura, velcro e cola quente, pistola de cola quente. E a professora Silvana, ela molda as órteses, né? Assim, nesse artigo está publicado, inclusive,
a moldagem das órteses com chapinha de cabelo. Eu não sei como vocês falam aí em São Paulo. É isso mesmo, chapinha de cabelo. Chapinha, prancha de cabelo aí, que ela é quando você aperta o EVA com ela molda na postura que a gente quer. Então, por exemplo, quando eu faço uma órtese e eu quero dar uma leve posicionada num ângulo para a mão, eu faço com que o EVA tenha essa curva. Então, eu vou lá e vou moldando o EVA para que ele fique curvo. Então, ele fica quente, na hora que ele esfria, ele fica na postura que eu quero. É bem legal isso, assim, a gente faz em 1 minuto. Você consegue moldar no tamanho e no formato que você quer. A gente usa muito para os membros superiores, principalmente aquelas crianças que têm já as deformidades, principalmente dedo aduzido, mão em flexão, né? Que é uma coisa que a gente tem muito aqui, o dedo aduzido é uma coisa que a gente tem muito. Mas a gente também aqui tem bastante. As meninas aqui são bem queridas, elas já fazem essa bem simples, essa de cortar o EVA aqui, região hipotenar. Eu posso enviar para vocês o meu croquis aqui de modelos, né? Que daí, quando eu coloco assim escrito, dedo, essa ideal para dedo em adução. Essa aqui para mão mais em flexão. Que daí você só pegam o modelo e fazem aí também. Então, não tem muito segredo. A gente aceita essa colaboração, sim, né? Não, eu envio. Eu tenho um PDF aqui do modelinho. Ele fica na minha caixa, inclusive, porque eu tenho uma equipe grande e nem todo mundo, às vezes, tem tanta facilidade em fazer, né? Então, fica o modelo, fica as folhas de EVA nos plásticos separados, cola quente, tesoura e aí o velcro a gente comprou também, e aí eu acho que tem que ter a liberação com a CCIH, né, Kelly? Que é bem importante aí. Essa ideia que você deu de usar uma folha exclusiva para o paciente, eu achei bem legal, assim, acho que aqui passaria. Lógico que a gente vai precisar de um alinhamento com eles de todo jeito, né? Porque é importantíssimo. Mas eu acho que é bem factível. Eu não sei se alguém viu alguma coisa que vocês acham que precisaria mudar. Vocês acham que tem alguma contraindicação do ponto de vista da CCIH, talvez? Acho que não, porque é um exclusivo, né, daquele bebê, então assim, vai usar, lógico, a hora que você vê que está com sujidade, alguma coisa, faz a troca, né, acho que... A Ana está chamando a atenção aqui, Simone, a Ana é a liderança das UTIs clínicas e da cardiopediatria, está chamando a atenção sobre a troca, quando tem sujidade e tudo, porque tudo isso também chama atenção, né, Dan? E às vezes a gente troca e muitas vezes você precisa trocar porque suja mesmo, às vezes vai tomar um banho ali, sujou. E aí uma coisa que eu queria falar, que eu não coloquei no slide, que é tempo, né? Não existe um tempo estabelecido. A gente fala que tem que ficar em torno de 4 a 6 horas no mínimo, para que a gente comece a ter um efeito, por exemplo... de uma postura em flexão, de um pezinho ali mal posicionado. Então, a gente usa 4, 6 horas, deixa descansando, depois usa mais 4, 6 horas, e varia um pouquinho com a tolerância da criança. Se é uma criança que, às vezes, tem uma condição vascular, como vocês têm aí muito, né, e que talvez fiquem com regiões mais... avermelhadas, com mais frequência, aí a equipe avalia e vai sugerindo o tempo ali, olha, ficou 2 horas, deu muito ponto de pressão, a gente resolveu tirar. Isso tem que ser avaliação criteriosa aí de vocês também. Isso você chama a atenção por um ponto importante, a gente tem crianças hemodinamicamente bem descompensadas, e até tem artigo de fisiologia que justifica essa deformidade, talvez numa prevalência maior na criança cardiopata do que na não cardiopata. Mas a ideia de colocar uma tala que seja facilmente posicionável, normalmente a gente sistematiza, quando tem uma tala mesmo, que é o pessoal da TO que faz, ou da fisiatria mesmo que faz, a gente sistematiza de cada atendimento do físio, ele tira. Então, se a gente atende de manhã, tira à tarde, aí atende à noite, coloca à noite.
na tentativa de olhar mesmo e identificar esses pontos de pressão. E a enfermagem, que é o nosso aliado também, se elas identificam alguma coisa, elas nos chamam e a gente... elas estão muito mais em contato direto com o paciente contínuo do que a gente, né? Com certeza. Eu vou passar a palavra aqui para a Heloísa. A Heloísa é a grande idealizadora dessas reuniões, viu, Simone? Foi por culpa dela mais que você está aqui, não minha. Eu só faço a sugestão, tá bom? Para ela fazer